Oi, eu sou a Dora Lutz, seja bem-vindo ao Livros e Pão. Hoje tá muito frio e eu estou aqui para falar de Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques, com tradução de Moacir Werneck de Castro. E esse não é o primeiro livro que eu li do Gabriel Garcia Marques, porque eu já li Para as Minhas Putas Tristes há um bom tempo atrás, mas é o primeiro livro que eu leio dele em muito tempo. E foi o suficiente para eu me lembrar porque o Gabriel Garcia Marques é o Gabriel Garcia Marques, ou seja, porque ele é incrível. Essa resenha aqui vai ser uma resenha um pouco diferente, porque esse foi um livro que eu li enquanto eu estava viajando. Então foi um livro que eu li num momento em que a minha mente estava um pouco mais dispersa que o normal. Então eu não consigo afirmar com certeza que eu realmente peguei cada detalhe da história e de seus personagens. E por isso, nessa resenha, eu vou acabar focando um pouco mais nas minhas impressões de leitura, ao invés de analisar o livro tecnicamente, digamos. E para começar, vamos para o começo do livro, porque a história começa com a seguinte passagem. Um cachorro cinzento com uma estrela na testa irrompeu pelos becos do mercado no primeiro domingo de dezembro. Revirou mesas de frituras, derrubou barraquinhas de índios e toldos de loterias e, de passagem, mordeu 4 pessoas que se atravessaram no seu caminho. 3 eram escravos negros. A outra foi Sierva Maria de todos Los Angeles, filha única do Marquês de Casalduero, que fora como empregada mulata comprar uma fieira de guizos para a festa de seus 12 anos. E agora, após ter terminado o livro, eu percebo como essa passagem que eu acabei de ler aqui pra vocês é genial, porque ela apresenta logo de cara o conflito inicial da história e também acaba sintetizando muito bem vários dos conflitos que ocorrerão ao longo do livro. A Sierva Maria de todos Los Angeles é a nossa personagem principal e ela é filha de um casal que nunca realmente se amou. Na verdade, eles estavam mais pro ódio do que pro amor. E é um casal composto pelo Marquês e pela Bernarda Cabreira, que, aliás, é um ótimo nome e combina perfeitamente com a personagem. E nesse casal, a Bernarda, que é a mãe da Sierva Maria, tampouco amava a filha. E o pai, o Marquês, simplesmente não fazia muita questão. Então quem acabou por criar aquela criança foram as pessoas escravizadas por eles. Em especial, a personagem Dominga de Advento. Então a Sierva Maria acabou crescendo com muito mais referências culturais, religiosas e de afeto que vinham da África do que aquelas que vinham da Europa. E eu digo Europa porque nessa época a Espanha ainda era colonizadora da Colômbia, que é onde se passa a história. Então essa criança era uma espécie de incógnita para os racistas, porque apesar dela não ser uma escrava, porque ela era filha do Marquês, ela dormia no pátio com as pessoas escravizadas. E ela tinha toda a sua rede de conhecimento e afeto fundada a partir do modo como as pessoas pretas eram, e não as pessoas brancas. E aí, quando ela é mordida pelo cachorro, e depois identificam que o cachorro estava com raiva, ou seja, o cachorro teria passado a raiva para ela, acaba que essa vira toda a justificativa que o resto do mundo precisava para condená-la. Porque aí começam a achar que um dos aparentes sintomas de raiva que ela tá tendo é que ela tá possuída pelo demônio. E essa seria a explicação para o comportamento inapropriado dela. Ou seja, para ela não ser como uma filha do Marquês deveria ser. Daí em diante no livro, ela é posta para os cuidados da igreja, que essencialmente vai tentar exorcizá-la. E vamos parar aqui um segundo só pra gente rebobinar e perceber tudo que o Gabo já colocou na trama desse livro até agora. Religião, intolerância religiosa, problemas familiares, política, escravidão, colonização e cultura. O homem é muito brabo, simplesmente muito brabo. E uma vez que a Sierva Maria chega no convento, ela acaba caindo nas graças do Padre de Laura, que é o único que ainda enxerga alguma humanidade nela e que começa a questionar o tratamento que ele, a igreja e todo mundo estava dando para essa pobre menina. E mais pro final da narrativa, ele acaba se apaixonando pela Sierva Maria e eles acabam tendo um romance meio esquisito, né? Já que ela era bem nova, mas como é uma novela de época, vamos considerar esse fato, né? Porque isso não influenciava muita coisa na época. E é esse romance esquisito que acaba proporcionando os poucos momentos de paz e tranquilidade que ela tem na sua condição de prisioneira da igreja. E lá na prisão do convento, ela acaba por conhecer também a Martina, que é uma outra prisioneira que está lá há muito tempo e que, ironicamente, acaba ensinando para a Sierva Maria um pouco sobre a liberdade. E desde o início do livro já nos é anunciado que no final a Sierva Maria iria morrer em decorrência daquela mordida. Mas quando esse momento vai se aproximando e quando a morte finalmente acontece, a morte não deixa de ser algo tocante.
Até porque você percebe como a morte dela, na verdade, envolveu vários fatores da vida dela e da época dela, e não só aquela mordida fatídica que ela recebeu. É como se a mordida tivesse sido só o pretexto pra ela morrer no final, sabe? E isso é uma das coisas que o Gabo faz com excelência, não só nesse livro, mas em tudo que eu já li dele. Porque ele constrói os personagens de modo que eles tenham uma trajetória significativa durante o livro. Então, voltando um pouco pra personagem da Bernardina, uma pequena interrupção, porque eu não sei o que se passou pela minha mente, mas a partir desse momento eu comecei a chamar a personagem Bernarda de Bernardina até o final do vídeo. A Bernardina é essa mãe odiosa e espalhafatosa que depois cai nas desgraças do vício e que eventualmente se torna indiferente a tudo. E o Marquês, por outro lado, é esse cara de certo modo ingênuo ou meio burro e que vai perdendo tudo que ele tentou lutar para manter e que acaba se questionando sobre o que realmente era importante para ele. E o padre de Laura entra no convento com uma missão e acaba por questionar aquela missão e questionar a sua própria fé e até mesmo o serviço que ele prestava à coroa. Indo além, ele questiona a própria coroa. E como não falar da Serva Maria, né, que é a personagem principal e que passa por uma revolução dentro de si. E agora eu queria focar um pouco na Bernardina e no Marquês, os pais da Serva Maria, porque mais pro final do livro tem uma passagem entre eles que eu achei muito linda e que demonstrou muito da potência do Gabo pra mim. A passagem acontece quando o Marquês vai visitar a Bernardina após muito tempo separados e sem se ver. E a passagem é a seguinte: ele entrou em busca de uma cadeira. A casa estava deteriorada e uns arbustos com florezinhas murchas despontavam por entre os tijolos do assoalho. Na sala de jantar estava a mesa antiga, com as mesmas cadeiras corroídas pelo cupim, o relógio parado numa hora de quem sabia quando, e em todo o ar havia uma poeira invisível que se sentia ao respirar. O Marquês levou uma das cadeiras, sentou perto de Bernarda e falou em voz muito baixa: "Vim por tua causa." Bernarda não se alterou, mas fez com a cabeça uma afirmação apenas perceptível. Ele contou as condições em que estava: a casa solitária, os escravos à espreita, de trás dos arbustos, com punhais na mão, as noites intermináveis. "Aquilo não é vida", disse. "Nunca foi", disse ela. "Talvez pudesse ser", disse ele. "Não diria isso se soubesse quanto o odeio", disse ela. "Também eu sempre acreditei que a odiava", disse ele. "Mas agora me acontece que não tenho certeza disso." Cara, isso é muito bom! Que diálogo sensacional! Só o Gabo mesmo pra escrever isso. E eu quis ler esse trecho aqui justamente para mostrar que a leitura do Gabriel Garcia Marques não me conquista necessariamente pelo enredo, e sim pelo modo como ele escreve. Porque, juro, enquanto você tá lendo, parece que o tempo passa de modo diferente. Parece que a história realmente carrega um modo próprio de se comportar e de fazer você prestar atenção e estar na história. E sempre que eu leio Gabriel Garcia Marques, é uma experiência de leitura um pouco louca e muito rica. E tendo isso dito, a gente já tá no final da resenha, porque essa resenha vai ser um pouquinho mais curtinha, e chegou na hora de nós respondermos a clássica pergunta aqui do canal, que é: que pão seria esse livro? Ou seja, que pão seria Do Amor e Outros Demônios? E hoje eu vou pedir licença, porque eu acabei me baseando numa receita original da página Sweet My Kitchen, da Marisa Valadas, cujo link eu vou deixar ali na descrição, e eu me baseei na receita para escolher o pão de hoje, que é o pão do diabo. E eu acho que a escolha de recheios da receita descreve muito bem o livro, porque o pão do diabo tem a pimenta, então tem o toque apimentado da luta e das revoltas que perpassam todo o livro, assim como tem aquele sabor forte do Gabriel Garcia Marques, que não é pra todo mundo, igual o coentro. E também tem o queijo e o presunto, que juntos sempre compõem um bom sanduíche, ou então, um bom livro. E por isso que Do Amor e Outros Demônios é um pão do diabo. E essa foi a resenha de hoje. Se você gostou, por favor, deixa aqui o seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito, porque isso ajuda muito o canal. Comenta aqui o que você achou e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!